Eu dou bom dia a você, mas eu sei que não está sendo um bom dia para os pais dessas crianças, após a notícia que veio à tona ainda ontem, que o médico, a justiça julgou, disse que não é para estar preso, não, enfim. Mas eu não vou nem começar o programa com esse fato específico, com a apreciação do pedido de prisão preventiva, que foi feito pela Polícia Civil, que foi feito pelo Ministério Público. Não. Eu não vou começar com isso, não. Eu vou começar com uma novidade. Eu quero trazer um fato novo para você que acompanha esse caso desde o primeiro momento aqui no programa. Desde que as primeiras suspeitas começaram, desde os primeiros casos, a entrevista de uma sobrinha do médico, a Jaceline Marques, aqui no Correio Verdade. Enfim, vocês hão de lembrar que eu disse aqui no programa que 6 pessoas se apresentaram à autoridade policial se dizendo vítimas ou pais de vítimas. 4 entraram como vítimas no inquérito e 2 como testemunhas, porque são as sobrinhas dele, que como o caso prescreveu. Então o que é que acontece? E que se alguém aparecesse, uma nova vítima, a polícia iria abrir um novo inquérito, não foi isso? Você lembra que eu disse aqui? Pois é, isso aconteceu. A Polícia Civil deve abrir um novo inquérito para apurar denúncias contra o médico Fernando Paredes. Como você sabe, eu já disse agora, no início do programa, ontem a Justiça resolveu negar o pedido de prisão preventiva contra ele, um médico que tem 81 anos de idade. O que eram 4 vítimas e 2 testemunhas, agora são 6 vítimas e 2 testemunhas. Não é isso, Jaceline Marques? Ao vivo você conta tudo para a Paraíba inteira, minha querida. É com você. Oi, Paulo. Lamentavelmente, né? A prisão de Fernando Cunha Lima foi negada pela Justiça, né? O juiz José Guedes Cavalcante Neto diz que a prisão preventiva dele não foi aprovada porque as suspeitas levantadas contra ele se caracterizam apenas como indício. Uma outra declaração ainda nessa decisão conta que a prisão do médico não, a liberdade do médico não oferece risco à sociedade. Fazer o quê, né? Mas, pois bem, Fernando Cunha Lima, que é suspeito de abusar sexualmente de crianças dentro do seu consultório, foi denunciado aqui pela TV Correio com exclusividade. Nós trouxemos à tona essas denúncias. O repórter David Martins também acompanhou outros casos, Paulo Neto, trazendo inclusive desenhos, sonora de pai e mãe de vítimas. Nós trouxemos em loco tudo o que acontecia nesse caso e estamos trazendo agora esse posicionamento da Justiça pela não decretação da prisão preventiva de Fernando Cunha Lima, além da não decretação da prisão preventiva de Fernando. O que é que aconteceu, Paulo? Foram negados também, né, a quebra de sigilo telefônico, a quebra de sigilo em computadores, aparelhos celulares. E eu conversava agora há pouco com a delegada responsável pelo caso, a Isabel Reis, que não quer gravar entrevista, mas disse que está investigando mais uma denúncia, Paulo Neto, e aguardando outras que possivelmente aparecer para que um outro inquérito seja formado e encaminhado à Justiça. Foram 2 pedidos de prisão negados pela Justiça ao médico Fernando Cunha Lima. A gente vai ouvir agora o que disse o advogado de defesa, o doutor Bruno, a respeito do fato. Posteriormente, vamos ouvir também o advogado de defesa do médico Fernando Cunha Lima, o doutor Aécio Farias. Vamos ouvir. Sua Excelência, o juiz interpretou que não havia necessidade de se decretar a prisão, principalmente porque ele
tecnicamente falando, não havia e nem há razões para decretar essa medida tão odiosa. O juiz interpretou por bem, na ótica dele, de decretar a apreensão ou a penhora dos bens, móveis e imóveis, e para resguardar uma eventual condenação também a título de indenização. O doutor Fernando ele está impedido de exercer a medicina cautelarmente, enquanto tramita esse processo, enquanto também tramita o processo no Conselho Regional de Medicina. Apresentamos mais uma vítima, né? Embora tenham dito que não existiam aí indícios, né, suficientes para a prática do crime, quantas mais vítimas são necessários para que seja tomada alguma atitude em relação a esse predador sexual, né? Em tese, já que ainda não foi condenado, né? E aí a gente fica esperando uma resposta, né, pelo judiciário. Ainda não podemos assim perder as esperanças, mas pelo sentimento que as vítimas, as famílias das vítimas têm, fica difícil a gente ter algum tipo de esperança. Neto, sobre o CRM, ele abriu um processo ético contra o médico que pode vir aí a caçar o registro dele, de pediatra, mas esse resultado pode sair até em 180 dias. Paulo, eu vou terminar esse vivo provocando em você uma reflexão. Você imagina, né? O médico, segundo a justiça, ele não oferece risco nenhum à sociedade. Mas eu te pergunto, vem cá, Tiago, por favor, meu cinegrafista, vendo aqui na delegacia do menor vítima a quantidade de brinquedos, né, que tem neste lugar, e esses brinquedos a gente sabe que é utilizado para fazer a escuta de menores, né, de uma forma mais lúdica, para que o trauma de um abuso sexual seja pelo menos minimizado durante uma escuta, porque quem já esteve na delegacia sabe que é um ambiente hostil, um ambiente que criança não poderia nem passar na porta. Imagine sentar numa cadeira para ser ouvida. Eu vi esses brinquedos e eu fiquei pensando, Paulo, para as mães dessas crianças, né, para as que denunciaram o médico, para as mães que porventura não denunciaram por medo, não é? Por causa do status social do médico, por causa também, muitas vezes, não expor a família, a criança. O que é que pensam essas mães? Será que essas mães acham, e esses pais, que esse médico causa de fato, Paulo Neto, um risco à sociedade? Quero ouvir também de você, que é pai, tem uma menina linda, né? Uma família incrível. Você imagina para o pai e para a mãe que passou por toda essa situação. Para as sobrinhas de Fernando Cunha Lima, que também o denunciaram aqui por abuso sexual acontecido há mais de 30 anos. O que é que elas pensam sobre isso? É a justiça do nosso Brasil. Eu volto com você, viu, Paulo? Um abraço. Obrigado, Jace. Em respeito a você, minha amiga, eu vou pedir desculpas e não vou responder essa sua pergunta, porque dependendo da minha resposta, quem vai acabar sendo preso sou eu, Jacelinho. Você sabe da amizade, do carinho que eu tenho por você e você não quer me ver preso. Então, eu peço só desculpas a você, porque eu respondi o que eu tenho para falar. E é melhor ficar calado do que não falar aquilo que eu penso, tá? Aí é bem capaz de, né? Para que você possa entender. Foi pedido pelo Ministério Público e pela polícia a prisão preventiva do médico. Foi pedido também para que ele não exercesse a profissão provisoriamente, né, enquanto esse processo corre, para que fosse feito busca e apreensão de equipamentos, dispositivos eletrônicos. A polícia tem a suspeita de que algo pode ser encontrado lá. Nada disso a justiça consentiu. Apenas para salvaguardar uma possível condenação e o pagamento, né, a essas famílias vítimas, bloquearam os bens dele, ou mantiveram bloqueados os bens dele, tá? Para que ele não possa vender, se livrar desses bens. Só isso foi feito. Agradecer aos dois advogados, o advogado de defesa, o doutor Aécio, o advogado de acusação, o doutor Bruno. O doutor Bruno fez uma pergunta que talvez eu sei responder, viu, doutor? Quantas mais pessoas, né, o senhor disse que deveriam aparecer vítimas para que a justiça fosse feita nesse primeiro momento? Eu acho que nem precisava ser quantas, e sim
Filhas de quem? Talvez de uma pessoa tão importante quanto o médico. No instantezinho, o sistema virava esse jogo, tá? E daqui a pouco você vai ver aqui a entrevista com uma mãe que perdeu o medo. Depois da injustiça que ela viu, ela disse não. Vou sim denunciar abuso em 2 filhas dela. Ela conversou conosco e você vai ver já já aqui no Correio Verdade. Fica conosco, que o programa está só começando, viu?